Bem, na aula de hoje iremos tratar a respeito da filosofia antiga. Na verdade, iremos dar prosseguimento, dar continuidade ao conteúdo sobre filosofia antiga. Especialmente iremos abordar aqui a respeito da filosofia eleata, até chegarmos na fundação da filosofia clássica com o pensamento de Sócrates. Na cidade de Eleia, no sul da Itália, na antiguidade grega, alguns filósofos passaram a criticar a ideia de Heráclito de mudança das coisas. Para os eleatas era uma questão de lógica. Se as coisas estão perpetuamente em mudança, isso significa que elas deixam de ser o que são, o que do ponto de vista lógico é um absurdo, uma vez que algo que é não pode deixar de ser. Dessa forma, os eleatas lidavam com os conceitos de ser, de não ser, de movimento, de tempo, de espaço, de continuidade, e defenderam a unicidade estática e imóvel de tudo que existe, isto é, um uno eterno e imutável. Eles também consideravam falsa a realidade que se apresenta aos nossos sentidos, que percebem tudo como uma multiplicidade, e a contrapunham à efetiva realidade percebida por nossa mente, capaz de apreender a unicidade da existência. Os principais pensadores eleatas foram Parmênides, Zenão e Melisso. Segundo Parmênides, o principal filósofo eleata, a realidade é imutável, estática, e sua essência está encorpada no ser. Parmênides era verdadeiramente um filósofo racionalista que se amparava na razão, em raciocínios lógicos para poder alcançar a essência da realidade. Dessa maneira, para Parmênides, o ser é a realidade una e imutável. Além disso, a mudança é meramente o resultado da aparência da realidade e não de como ela é de fato. Os sentidos nos levam ao engano, e a conclusão a que chega Parmênides é que a verdade deve ser buscada pelo Logos, isto é, pela razão. Bem, o ser é imutável, isto é, não muda, além de que o ser também é eterno, de maneira que ele sempre existiu e sempre irá existir. Aqui temos um claro distanciamento de Parmênides em relação aos demais pré-socráticos. Parmênides passou a utilizar o termo ser em vez do termo arqué. Dessa forma, a gente já pode tirar algumas conclusões em relação à ontologia de Parmênides. O movimento ou a mutação para Parmênides é resultado meramente do engano dos sentidos. A verdade dessa maneira não deve ser buscada pelos sentidos, mas deve ser buscada pela lógica, pela razão ou pelo logos, como chamavam os gregos. Parmênides é considerado o pai da ontologia, pois é a partir dele que passou a se tematizar a respeito do conceito de ser. Por uma questão de lógica, o ser não muda, não é divisível e é carregado de plenitude positiva. Parmênides sintetiza suas ideias em uma fórmula. O ser é e o não ser não é. Dessa maneira, Parmênides compreendeu que conseguiu entender a maneira como a realidade física funciona a partir de uma perspectiva estritamente lógica. O principal discípulo de Parmênides, o seu discípulo mais proeminente, foi Zenão. Zenão se notabilizou por apresentar paradoxos e raciocínios lógicos para criticar a ideia de mutabilidade. Zenão foi discípulo de Parmênides, viveu entre os anos de 510 e 470 a.C., defendendo a filosofia de seu mestre sobre o estudo do ser, o estudo da razão e o estudo da lógica. Zenão problematizou a respeito do movimento para endossar que a mudança é meramente uma aparência falsa do que ocorre efetivamente na realidade. Zenão, assim como seu mestre Parmênides, esteve investido em demonstrar que pensar as coisas sujeitas às mudanças incorria em uma insustentação lógica. Um dos mais famosos paradoxos de Zenão a esse respeito é o chamado paradoxo do arqueiro e da flecha. Dessa maneira fica claro que
Dessa forma, fica bastante claro que Zenão recorreu a paradoxos e o raciocínio da lógica para apontar inconsistências em relação à ideia de mobilidade das coisas. Zenão, dessa maneira, revigorou a tese eleata de unicidade de imobilidade. Sobre o paradoxo do arqueiro, Zenão expôs a sensação de movimento à avaliação criteriosa da razão eleática. Contra aqueles que defendiam o movimento como um dado incontestável da experiência, Zenão adotava como referência o suposto movimento da flecha e propunha aos seus oponentes sua repartição em etapas, obtendo fácil assentimento destes, pois parece razoável que para deslocar-se em uma distância no espaço, um objeto cumpra milímetro a milímetro o percurso. Fica exposto aqui que o movimento é apenas uma ilusão dos órgãos dos sentidos. Para o pensador Empédocles, a realidade é constituída de seres que se agregam e se desagregam na realidade física. O devia é admitido como composição das coisas pelos seres e como desaparecimento das coisas na separação desses mesmos seres. Os seres em si são imutáveis, eternamente idênticos a si próprios, e as transformações que observamos no cosmos são, na realidade, sucessivas reuniões e desagregações desses seres constituintes. Empédocles mantém aspectos fundamentais do ser eleático, a saber, a eternidade, a imutabilidade e a indivisibilidade. Preserva principalmente a concepção de ser como idêntico a si mesmo, excluindo a possibilidade contraditória de transformação no interior do ser. Os seres originais, segundo Empédocles, são a água, a terra, o fogo e o ar, raízes da multiplicidade de seres compostos que preenchem o cosmos e que no princípio estavam integralmente unidos em uma esfera compacta, formada por esses 4 elementos em partes iguais. Outro pensador profundamente importante para a tradição filosófica pré-socrática foi Anaxágoras. O pensamento de Anaxágoras operou com a noção de homeomeria, que é o tipo de segmento que gera a uniformidade da matéria através de sua combinação. Anaxágoras, seguindo o mesmo caminho do seu antecessor, Empédocles, também considerou que a origem do universo estava em vários elementos e não somente em um. Para Anaxágoras, as sementes que formavam o universo e seus objetos são infinitas. Tais sementes infinitas, Anaxágoras chamou de homeomeria. Homeomeria dessa maneira é toda a parte elementar igual ao conjunto que com outras partes conforma, em onde o todo composto pelas partes é similar às partes mais elementares e indivisíveis da matéria. A mistura primordial é desfeita pela ação de um princípio inteligente exterior às coisas, e cada homeomeria mantém em si a mistura, ou seja, a diversidade das coisas existentes. A variedade qualitativa do mundo está presente desde os seres originais, porém em proporções diferentes. Os atomistas, por sua vez, foram filósofos pré-socráticos que introduziram o conceito de átomo, que em grego significa aquilo que não pode ser cortado, aquilo que não pode ser dividido. Para Leucipo e Demócrito, 2 pensadores atomistas, o mundo é composto por infinitos átomos que são indestrutíveis e possuem infinitas formas. Os átomos, assim, são partículas que não podem ser divididas e que são os seres primordiais, apresentam formas e tamanhos diferentes, não havendo, entretanto, distinções de qualidade entre eles. Os átomos movem-se no vazio ou no vácuo, e em função do seu movimento no vazio, os átomos podem colidir entre si. Às vezes, essas colisões fazem com que os átomos, de formas compatíveis, se unam, formando assim estruturas materiais. Os principais atomistas, Leucipo e Demócrito, defenderam especificamente que todos os objetos materiais que observamos na natureza são constituídos de agregados de átomos. Dessa maneira, podemos afirmar que a possibilidade de conjugação dos átomos depende da congruência de suas formas,
pois átomos de formas muito diferentes não se combinam. Alguns átomos arredondados, como é o caso do átomo da água, não se agrupa facilmente com os átomos do ferro, que possui uma forma mais rígida. Porém, é essa diversidade de formas dos átomos, bem como sua conjugação, que fornece a multiplicidade de materiais da natureza. A agregação de átomos desenvolvem-se os seres que observamos na física, ou seja, todas as formas de vida que conhecemos, assim como a pluralidade de coisas que existem. São arranjos mecânicos produzidos pelo encontro desses seres originais, os átomos. Em contrapartida, o perecimento das coisas, a morte, é a expressão visível da desagregação atômica. Bem, dessa maneira a gente poderia concluir que os atomistas foram filósofos materialistas que compreenderam que na raiz, na base de toda a realidade física, estão os átomos, que são micropartículas materiais responsáveis pela constituição de tudo que existe.